Olá pessoal, tudo bem com vocês? De volta aqui com mais um vídeo. E hoje eu queria fugir um pouquinho dessa coisa de review e começar a falar um pouco mais sobre a ciência por trás das coisas. Hoje eu queria falar um pouco sobre como você deve escolher um microfone para você hoje em dia. Eu tenho aqui dois microfones que eu já uso há bastante tempo, são os meus microfones definitivos. Aqui eu tenho um AT2020, que eu já falei para vocês muito sobre ele, e aqui à minha direita eu tenho o MXL 2001. Esses dois microfones, eu cheguei até esses dois, depois de testar muitos modelos diferentes, eu encontrei esses dois aqui que mais ou menos atenderam as minhas necessidades, tá bom? Claro que são microfones para se utilizar em qualquer situação de home studio, mas especialmente para a minha voz, esses microfones foram o que apresentaram os resultados mais agradáveis, tá certo? Bom, mas eu não vou aqui fazer um vídeo para recomendar microfone A ou microfone B para você. Eu estou aqui, na verdade, para falar para você o que você precisa saber para você tomar a decisão de escolher um microfone ou outro microfone. O que está por dentro desses microfones, o que tem dentro deles que faz diferença no som. Bom, primeiro eu quero dizer para você que essa história ela envolve um pouco de mitologia do áudio, a ciência do áudio, a filosofia do áudio. Enfim, essa coisa gostosa que é e misteriosa que é você falar sobre áudio. Gente, lá no princípio da produção dos microfones, inclusive desse tipo de microfone que eu estou agora gravando, que é um microfone dinâmico, cada fabricante, cada marca, ela precisava desenvolver todos os seus componentes, tanto os componentes mecânicos como os componentes elétricos precisavam ser desenvolvidos por eles mesmos, porque as marcas elas não tinham onde comprar, por exemplo, numa fábrica de cápsulas de microfone, Cada uma tinha sua própria cápsula fabricada por eles mesmos, e esse era um processo que demandava muito estudo, muita pesquisa. É por isso, inclusive, que alguns microfones custavam muito caro, porque praticamente todas as marcas precisavam ter seus próprios engenheiros, E esses profissionais eles eram guardados a 7 chaves por suas empresas, Em contratos de compromisso de multa, em caso de desistência de emprego, enfim, porque realmente era necessário muita pesquisa e muitos anos de trabalho para que uma marca conseguisse chegar a um produto realmente competitivo e de muita qualidade. Então, os fabricantes não queriam perder os seus engenheiros, Eu estou falando de marcas como, por exemplo, a Neumann, a AKG, quem mais? Enfim, Shure e outras tantas marcas conceituais por aí, tá? Então, naquele momento da história dos microfones, cada componente tinha uma fabricação específica pela sua própria marca, A cápsula que vinha, por exemplo, no microfone da Shure não era encontrada no mercado para comprar. Então, apenas a Shure tinha as suas cápsulas. A mesma coisa valia para as outras marcas também. E é por isso que naquela época, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, cada microfone trazia uma assinatura sônica específica. Inclusive, já adentrando aqui mais ao nosso tema de hoje, esse microfone que eu estou aqui gravando hoje, é um microfone Berg, é um modelo dinâmico XM8500, que é um dos melhores microfones dinâmicos que eu já encontrei no mercado atualmente. Eu sei que existem alguns modelos aí muito bons, como por exemplo da AKG, que custa um pouquinho mais caro do que esse aqui, que também são excelentes microfones, e é provável que existam aí outras marcas também tão bons quanto. Eu quero dizer isso por quê? Porque durante muito tempo, o pessoal do áudio endeusaram o microfone SM58 da Shure como sendo o melhor microfone do mundo, certo? E isso até foi verdade durante algum tempo, Quando essa tecnologia de desenvolvimento de cápsulas dinâmicas ainda era uma coisa ainda restrita a grandes marcas. Hoje, por exemplo, qualquer criança de 5 anos na China consegue fazer uma cápsula tão boa ou melhor do que um Shure SM58. É claro que eu estou aqui fazendo uma analogia muito exagerada, mas é verdade.
Praticamente hoje existem dezenas de marcas diferentes de microfones que usam a mesma cápsula que é fabricada ainda para o microfone da Shure. A mesma coisa vale para microfones recentes, pessoal. E eu quero dizer microfones recentes, microfones que são fabricados aí de 10 anos para cá. É claro que aqueles modelos muito antigos, essas cápsulas eram fabricadas apenas por seus fabricantes, pelas suas empresas, pelas suas marcas, e elas deixaram de fazer isso e obviamente você não vai encontrar mais uma cápsula daquele tipo. Você vai encontrar hoje cápsulas que são feitas em linhas de produção, né, que vão servir para vários projetos de microfones. É por isso que eu estou aqui hoje com esse vídeo para dizer para você que se você vai comprar um microfone hoje de 10 anos para cá, que ele foi fabricado, é muito difícil você perceber alguma diferença sonora nele, porque praticamente todos eles vão compartilhar os mesmos componentes, não são as marcas que fabricam mais. Por exemplo, eu posso citar aqui o AT2020. O AT2020, por exemplo, esses modelos mais recentes, 10 anos para cá, são todos componentes SMD. Obviamente, a marca Audio-Técnica não fabrica esses componentes e nem mesmo as suas cápsulas. Isso talvez foi lá no princípio da história da Audio-Técnica. Talvez eles tivessem uma fabricação de componente, e eu nem sei confirmar isso para você. Eu sei que tem as marcas, por exemplo, mais tradicionais como a Neumann, existiam fábricas que eles mesmos faziam seus próprios componentes. As cápsulas deles eram específicas para os microfones dele, eles tinham seus próprios engenheiros, e é por isso que eles tinham uma assinatura sônica que era específica daqueles microfones. Mas microfones recentes não fazem mais isso hoje em dia, pessoal. Então, quando você for comprar um microfone hoje, eu acho que você deve atentar para a marca, mas pensando apenas na qualidade da matéria-prima. É claro que a Audio-Técnica, por exemplo, ela compra os melhores componentes do mercado para fazer seus microfones. Talvez microfones muito baratos, né? Eu poderia citar aqui, por exemplo, um bem comum aqui na internet, que é o BM800, que também é um condensador, mas muita gente já testou ele na internet aqui. Eu não tenho ele para testar, nunca me despertou a curiosidade, porque eu sei que ele é um microfone que não é voltado para um trabalho sério, para um trabalho profissional. É um microfone para fazer um vídeo para YouTube, fazer um vlog, uma coisa do tipo, mas não atende às necessidades mínimas para uma produção de áudio de qualidade. Por quê? Justamente porque eles escolheram para fazer um microfone tão barato quanto o BM800, os componentes mais baratos que eles encontraram no mercado. A cápsula mais barata, os transistores mais baratos, os capacitores mais baratos, e componente barato significa matéria-prima de baixa qualidade. É por isso que algumas marcas de microfones, como vou citar aqui novamente a Audio-Técnica, mas eu posso também dizer aqui a Rode, por exemplo, é uma das marcas também que não custa muito caro. Os microfones da Rode estão aí entre R$2.000 aproximadamente, os bons microfones. Alguns modelos um pouco mais caros, mas os microfones de boa qualidade deles estão nessa faixa aí de R$2.000, como o NT1, o NT1A. São microfones que trazem realmente uma qualidade muito boa de áudio. E, no entanto, os componentes não são fabricados pela Rode. A Rode não fabrica microfones. Aliás, a Rode não fabrica componente de microfones. Esse aqui, por exemplo, gente, que é um dos meus queridinhos também, esse é um microfone um pouco mais antigo do que o Audio-Técnica, do que o AT2020. Esse é o MXL 2001. Aqui eu tenho duas gerações de microfones, né? Esse, por exemplo, o AT2020, usa componentes SMD, que é uma tecnologia bem mais recente. E esse, que é o MXL, usa o que a gente chama de componentes discretos, ou seja, são componentes físicos em tamanho normal, transistores, né, e transformadores. Aliás, eu vou já falar sobre isso aqui. Enfim, tecnicamente a gente chama esse microfone desse tipo aqui, especificamente esse modelo, microfones com componentes discretos, selecionados especificamente para este projeto. Já esse microfone aqui, o AT2020, ele traz uma placa de circuito impresso com componentes SMD muito pequenos, muito difíceis de você trabalhar, por exemplo, de fazer uma manutenção. Inclusive esse aqui é um microfone que eu já modifiquei porque ele deu um probleminha. Na verdade não foi um defeito do microfone, fui eu realmente que fiz uma besteira, né? Descuidei um pouco dele e acabei danificando ele, e por isso eu tive que
fazer todo o circuito dele, porém não com o circuito original do AT2020. Eu fiz ele com um circuito semelhante a esse circuito aqui do MXL 2001, que inclusive a MXL desenvolveu esse microfone a partir de um circuito de um Neumann, tá? Talvez o U87, se eu não me engano, né? Então esse aqui é como se fosse uma réplica, ou tenta ser uma réplica do Neumann U87, um microfone muito antigo, muito conceituado entre os profissionais de estúdio, de grandes estúdios. Então eu tenho aqui duas gerações de microfones, né? Esse, o MXL um pouco mais antigo, esse, o AT2020 um pouco mais recente. Mas ambos esses microfones, os seus fabricantes não produziam componentes. A MXL não produz componente, ela não fabrica transistores, ela não fabrica cápsulas, e a T2020 a mesma coisa. Microfones e marcas de microfones que fabricavam seus próprios componentes é uma coisa realmente muito antiga. Eu diria que depois de 30 anos, tá? De 30 anos para lá. Para cá, os microfones, as fábricas, elas, por uma questão de custo, elas preferiram, né, comprar essas partes já fabricadas por outras empresas, né, e montar apenas os seus microfones. É claro que, mesmo comprando, por exemplo, hoje, componentes da China, praticamente tudo que se compra hoje de eletrônico passa por uma fábrica da China, inclusive os próprios iPhones, que até um tempo atrás eram fabricados exclusivamente, né, pelos Estados Unidos, pela Apple, deixou essa política porque realmente ela não tinha como competir no mercado com esse tipo de trabalho, né? Porque a mão de obra dos seus operários ficava muito cara para ser paga com o salário americano. Por isso eles entraram em parceria com fábricas chinesas, né, que pudessem atender logicamente ao seu controle de qualidade. Não são componentes ruins, são componentes que são realmente de alta qualidade, mas onde a indústria, a mão de obra se tornava muito mais barata para que eles pudessem, né, apresentar um celular, né, mais competitivo. Senão ninguém teria condições de comprar um celular da Apple, né, porque o preço seria muito absurdo. Aliás, continua sendo ainda muito absurdo. Mas enfim, voltando cá para os nossos microfones. Com relação aos microfones, aconteceu a mesma coisa, pessoal. Muitas fábricas hoje em dia, elas apenas contratam a fabricação e a montagem lá na China dos seus componentes e adesivam com a sua logomarca. Eu não duvido, inclusive, que algumas marcas que a gente acha que são muito boas, inclusive, e são muito boas, recebam esse microfone já montadinho, encaixado, embalado, direto da China. Porque realmente a qualidade dos produtos da China, ao contrário do que muita gente pensa, não é realmente assim uma coisa ruim. Existem sim as marcas ruins na China, mas existem muitas marcas de excelente qualidade em qualquer coisa que você possa imaginar comprar hoje na China, desde microfones, a placas de áudio, a equipamentos de vídeo, tudo vai ter do pior ao melhor na China à disposição da gente hoje em dia. Então, da próxima vez que você for procurar, pesquisar, comprar um microfone, e você pensar em comprar um microfone condensador ou dinâmico, não fique preso a esses comentários que você vai ouvir na internet de que só presta se for microfone X, de marca X. Eu vejo aqui na internet muita gente, né, que, enfim, a gente tem que respeitar porque tem uma questão do fã da marca, né? É provável que alguém vai indicar um Neumann de 30 mil reais para gravar tambores, né? Alguém vai dizer que o som desse tambor gravado pelo microfone Neumann de 30 mil reais vai ser um som com timbres assim, com harmônicos em oitava não sei quantas, enfim. É uma questão, gente, muito subjetiva, tá? Mas eu, né, que queria aqui me comprometer em dizer isso para você. Eu sei que muita gente não vai gostar do que eu vou falar, mas 90% de todos esses comentários estão carregados de um elemento chamado fã da marca. É porque o profissional ali, ele já se integrou àquela marca. Tem gente, por exemplo, isso já está acabando, graças a Deus, que achava que só podia se ter qualidade em gravação se usasse Pro Tools. Isso durou muito tempo, esse fanatismo pelo sistema Pro Tools, ele durou até muito tempo atrás aqui. Eu acho que isso mudou de uns 10 anos para cá, quando outras placas de áudio começaram a aparecer, com qualidade inclusive superior, e outros programas também. Inclusive,
Muitos estúdios já abandonaram o Pro Tools. Eu passei pelo Pro Tools também, abandonei o Pro Tools porque eu não gosto de ficar preso, né, de me sentir amarrado, né, a algumas ferramentas. O sistema Pro Tools é bom, mas ele não é o único sistema bom. Inclusive eu não uso, mas abandonei definitivamente. Vou inclusive dizer para você que não tem nada a ver com esse vídeo aqui, mas o Reaper, né, que é um programa quase de graça que tem para vender hoje aí, você vai encontrar ele por menos de R$500, é um programa que eu acho que vai ser o melhor programa do futuro, se não já for agora em 2022. Eu venho acompanhando o desenvolvimento desse programa e é um programa excelente que pode atender a todas as necessidades do home studio. Agora, quando se trata de indústria do áudio, é diferente, né? O Pro Tools é usado, por exemplo, em Hollywood, nas indústrias de cinema. Então, se você vai trabalhar um projeto, digamos, fazer uma tradução de um áudio de um filme, você vai receber esse projeto como uma seção do Pro Tools, porque lá eles usam, né, o Pro Tools, talvez nem tanto porque seja um bom sistema, talvez porque o próprio fabricante, e é assim que acontece isso, o fabricante, ele, quando desenvolve um produto no mercado, geralmente ele dá, inclusive de graça mesmo, né, o seu sistema, para que esses grandes estúdios possam utilizar esse equipamento e os outros médios e pequenos, né, se esforcem e se sacrifiquem, né, para adquirir um produto, porque ele está lá num grande estúdio e tudo que está num grande estúdio acaba se tornando referência, mas não porque, de fato, é a única coisa que existe de boa no mercado. É uma questão puramente de marketing, se é que você me entende. É por isso, por exemplo, que alguns jogadores de futebol, mesmo fora de campo, continuam usando a logomarca de algumas empresas, né? Um tênis de uma marca X, uma calça de uma marca Y, porque ele está ganhando para fazer essa propaganda. E aí um monte de fã desse jogador vai achar que aquele tênis, aquela calça, aquela camisa são o que há de melhor no mercado para se usar, né? Talvez até para ficar um pouco mais bonito. Mas isso é tudo subjetivo, pessoal. Então, quando você for comprar um microfone, hoje em dia, né, eu recomendo que você escolha uma marca boa, tá? Uma marca conceituada que tenha por padrão, né, a escolha de bons componentes para a fabricação dos seus produtos. Marcas que eu posso aqui citar, vou repetir, Audio-Técnica, Rode, MXL, enfim, tem aí uma meia dúzia aí de marcas que você pode comprar e você vai ter um bom microfone, você não vai ter diferenças assim absurdas entre um microfone desse e outro, né? Eu diria, inclusive aqui, falando aqui um pouco mais, colocando mais em xeque aqui essa avaliação, eu diria que esse microfone Neumann que você ouve tanto falar na internet aí, fabricado há 30 anos atrás e que todo mundo diz que é o santo grau dos microfones, eu duvido que ele tenha qualidade muito mais do que qualquer um desses dois microfones que eu tenho aqui na mesa, tá? Que são microfones que custam em torno de R$1.500, R$2.000 no máximo. Eu posso aqui garantir isso para você. Sei que muita gente vai ficar horrorizada, né? Chocada com isso que eu estou falando, mas eu digo aqui e afirmo para você que esses microfones aqui de R$1.000, R$2.000 entregam 90% do que esses microfones de R$30.000 entregam também, tá ok? Isso aqui é uma garantia que eu estou dando para você. Então, se você quer comprar um microfone bom e barato, escolha pela marca. Os modelos não vão ser tão diferentes, porque a maioria dos componentes que tem dentro desses microfones tem os mesmos componentes em outras marcas também conceituadas. Principalmente o elemento que mais faz diferença no som, que é a cápsula. Eu, inclusive, compro cápsulas para poder substituir. Esses dois aqui, inclusive, eu comprei e já substituí, porque esse eu quis atualizar, porque era uma cápsula muito antiga, já com, acho que, quase 10 anos de uso. E, obviamente, essas cápsulas elas são feitas de um material de Miller, né, que é uma espécie de plástico. E você sabe que, com o tempo, esse plástico ele tem uma tendência a endurecer. E aí, a membrana do microfone, ela perdendo a elasticidade, isso obviamente vai alterar um pouco o timbre do seu microfone. Não vai estragar o microfone, mas altera o timbre, tá certo? Geralmente ele adquire um pouco mais de médio grave, né? Começa a acentuar a frequência dos médios, quando a membrana começa a ficar mais rígida. E por isso eu atualizei, né, essa cápsula aqui, eu comprei uma cápsula do AliExpress. Não procurei a cápsula mais barata, cacei uma cápsula que eu vi que tinha realmente uma boa fabricação, né, que tinha uma empresa que tinha um bom conceito. Inclusive você pode ver lá nos comentários
das pessoas, né? Se elas estão falando bem da cápsula, se estão falando mal, avalie por isso. Eu recomendo você não comprar o que há de mais barato. Compre pelo menos o valor médio. Hoje, por exemplo, lá no AliExpress você vai encontrar cápsulas condensadoras que vão variar de R$50 até R$300. Não recomendo você comprar uma cápsula de R$50. Mas eu não acho também que você precise comprar uma de 300. Compre uma de 150 ou R$200 que você com certeza vai adquirir um produto com boa qualidade, com materiais de primeira, né, que vai dar durabilidade e estabilidade ao seu componente, no caso a cápsula, né? Será uma cápsula com certeza que vai durar muitos anos com você. Eu atualizei também, como eu falei há pouco agora no vídeo, essa aqui do AT2020, né? Na verdade, todo esse circuito aqui ele foi modificado, eu mesmo modifiquei ele, tá? Se você ver alguns vídeos meus lá, os primeiros vídeos, eu me apresentei para você. Eu sou técnico em eletrônica, técnico em informática e tenho uma produtora de áudio e vídeo, então eu consigo montar um microfone desse se eu tiver os componentes todos em mãos, logicamente. E foi o que eu fiz com esse aqui. Eu literalmente modifiquei 100% do circuito desse microfone. A única coisa que esse microfone aqui, o AT2020, tem de original aqui é esse casco, tá? Que obviamente eu não tenho como fazer isso, mas todo o circuito interno, a cápsula, eu troquei tudo, né? Fui obrigado porque eu tive um probleminha com ele, eu danifiquei ele acidentalmente. Gente, duas coisas ainda eu quero falar para vocês sobre esses dois microfones e também sobre microfones em modo geral. Eu, particularmente, gosto de microfones que tenham um componente que é muito difícil de ser encontrado hoje em microfones, que são transformadores de saída. Para minha sorte, esses dois modelos têm transformadores de saída, tá? O MXL 2001, ele já vem com um transformador de saída, tá? Ele é transistorizado, mas tem um transformador na sua saída, o que dá a ele um som diferente. Isso sim causa uma diferença no som do microfone, porque o transformador, se você pesquisar um pouco aí na internet, você vai ver que ele pode adicionar alguns harmônicos interessantes ao áudio, e é por isso que eu gosto muito de microfones que tem transformador. E curiosamente, pessoal, o AT2020 também tem um transformador. Se você der uma pesquisada na internet, você vai verificar que ele tem um pequeno transformadorzinho aqui, que é para adaptar a impedância do circuito com a saída aqui XLR, que é um transformadorzinho que eu não diria que ele dá um timbre, que ele adiciona alguma distorção harmônica, como no caso do MXL 2001. Mas o transformador, ele mesmo sem essa configuração para saturar o áudio, ele traz uma coisa que eu acho que é muito importante para o áudio, que é o casamento de impedância perfeita. Sim, a função do transformador, além de fazer casamento de impedância de uma saída para uma entrada, ele, se for projetado para isso, também pode adicionar alguma distorção harmônica. E é por isso que eu prefiro e gosto muito de microfones que têm transformadores de saída. Não são todos os microfones que têm esse componente, na verdade são muito poucos. Se você pesquisar aí na internet, você vai descobrir que 90% dos microfones que você vai encontrar, inclusive de marcas muito conceituadas, eles não têm transformador de saída. Vem até uma descrição lá no seu texto dizendo transformless, que significa que não tem transformador de saída. Eu tenho essa preferência, né? Não que os outros microfones não possam ser tão bons quanto esse, mas eu realmente, se eu tiver que dizer para você aqui se tem uma diferença, eu confirmo para você que tem sim. O áudio fica melhor. O transformador ele tem uma maneira, né, muito particular de lidar com as frequências, especialmente as frequências mais altas. Ele tem uma tendência a dar uma amaciada nos agudos. É esse o efeito que um transformador traz para uma saída de áudio, porque ele não consegue responder, né, a frequências muito altas, e por isso você vai ter o microfone com um som, uma característica mais natural, sem ser aquela coisa, aquela sibilância, né, estridente que a gente costuma encontrar em microfones muito baratos. Gente, para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou encerrar por aqui. Eu espero que você tenha entendido aqui a minha ideia, que foi falar um pouco mais sobre coisas mais da filosofia do áudio, e não especificamente de microfones, mas do que você precisa levar em conta na hora de comprar um microfone para você, para o seu home studio
ou para você melhorar simplesmente a qualidade aí dos seus vídeos aqui no YouTube, tá ok? Forte abraço. Se esse vídeo ajudou você, peço a você que deixe um like aqui pra gente, siga o nosso canal aqui, compartilhe e ajude aqui a crescer o nosso canal, ok? Forte abraço.